Vamos lá, ao vivo. Simbora, turma. 10 horas e 15 minutos pelo fuso horário de Brasília, dia 30 de junho, quinta-feira. Começando mais uma edição dessa semana do nosso Minuto Geográfico. Primeiramente, peço desculpas por entrar uma hora na frente, né? Estava no aniversário do meu irmão por uma boa causa. Então estava lá comemorando com o Manuel, que eu até coloquei uma enquete lá na história, aqui na história do Instagram, perguntando quem é o mais velho. E o mais velho é Manuel, apesar de não parecer tanto, tá? E aí estava no aniversário de Manuel, tô entrando aqui 10h15, vamos convidando os amigos, tá bom? E a gente vai se organizando e tudo mais. Mas fiquem tranquilos, sempre o Minuto Geográfico acontece 9h15 da noite. Mas aí foi uma situação atípica, beleza? Tranquilo? Eu recebi um monte de mensagem do pessoal que mora fora do Brasil e tem um fuso adiantado. Já é difícil acompanhar 9h15 da noite, 10h15 já fica um pouco mais complexo. Mas é isso, eu vou deixar essa live de hoje gravada, beleza? Pessoal, então, eu quero conversar com vocês aqui bem rápido. Eu acho que eu não vou passar aqui nem 15 minutos. Grande abraço para todos que estão ao vivo. Também um grande abraço para o pessoal do YouTube que vai receber esse vídeo aqui também no nosso canal, tá? Se inscrevam, prestigiem e tudo mais. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que eu acho bem interessante. O Reino Unido hoje, na verdade o Reino Unido desde o começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é considerado como uma voz capaz de bater de frente contra a Rússia. Só para recapitular um fato interessante, o Reino Unido ele é formado por Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. Mas a grande liderança do Reino Unido, da Grã-Bretanha, no contexto, é a liderança inglesa. E aí, resultado, desde o começo da guerra, o que é que eu tenho percebido? Eu tenho percebido desde o começo do conflito que o Reino Unido, os britânicos, vêm soltando declarações mais fortes contra o então presidente Vladimir Putin. Exemplo, Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico, ele foi um dos primeiros do mundo, eu lembro, ele foi um dos primeiros do mundo a citar uma palavrinha um termo chamado de crime de guerra. Ele foi um dos primeiros líderes do Ocidente que disse assim: Vladimir Putin ele está cometendo crimes de guerra e ele tem que ser julgado. É complexo julgar os crimes de guerra, porque os crimes de guerra num conflito como esse poderiam ser julgados no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. Só que o Tribunal Penal Internacional, ele não faz julgamentos à revelia. Ele não faz julgamentos à revelia. Vladimir Putin teria que ser preso, ele teria que ser capturado ou se entregar, o que eu acho pouquíssimo provável. Ele teria que ser levado até o Tribunal Penal Internacional para ser julgado, porque não há julgamento à revelia. E eu não acredito que isso possa, por agora, de alguma forma acontecer. Mas, Joca, tem crime de guerra de verdade? Tem. Eu disse para vocês aqui anteriormente, no Minuto Geográfico, que até uma guerra tem regras. Até uma guerra tem regras. Exemplo, não atacar escolas, não atacar postos de saúde, hospitais, alvos civis, soldados feridos, mulheres, crianças, enfim. E aí, resultado, o Reino Unido, notadamente a Grã-Bretanha, foi a primeira a falar sobre essa questão dos crimes de guerra cometidos por Vladimir Putin. Qual é a novidade? É o seguinte, houve, durante essa semana, o primeiro discurso, tá? Deixa eu só tirar aqui os comentários para vocês se concentrarem, tá bom? Houve agora o primeiro discurso público do chefe do Estado-Maior-Geral. Vê, o chefe do Estado-Maior-Geral, um general chamado Patrick Sanders. E ele disse o seguinte, ele acabou de assumir o cargo,
ele acabou de assumir o cargo. Eu estava pesquisando, fazendo lá minhas leituras. Todo dia, como eu disse para vocês, eu tenho o hábito de ler os jornais. Muito bacana isso, eu acho muito legal. E aí, resultado, o Patrick Sanders, ele soltou uma declaração que eu achei muito forte. Ele disse: este é o nosso momento de 1937. Nós devemos estarmos preparados para lutar e para vencer e afastar a ameaça da Rússia. Temos que agir rapidamente. Pessoal, eu achei muito forte quando ele falou assim: o nosso momento de 1937. 1937 é o pré-Segunda Guerra Mundial, tá? O primeiro-ministro britânico, ele ainda não era o Winston Churchill, não. E a Alemanha já era uma ameaça, notadamente naquele contexto austríaco, no contexto do território da Áustria. Então, 37 é o pré-Segunda Guerra. Ô Joca, em 37, o mundo todo tinha uma noção de que aquilo era a Segunda Guerra Mundial? Não. Na verdade, algumas pessoas só perceberam que a Segunda Guerra Mundial, ela era mundial lá para 42, 43, quando de fato ela se transforma numa guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela começa oficialmente quando, Deus? 1939, ela vai até 1945, mas ela passa a ser mundial entre 41, 42 e até no pós-guerra, algumas pessoas custavam a acreditar que aquele era um conflito de grandes proporções. Hoje eu fiz uma enquete aqui no Instagram, eu voltei a postar, não sei se alguém percebeu isso, eu passei 30 dias sem postar. Eu não vou mentir para vocês, eu estava muito atarefado. Eu sou uma pessoa muito atarefada. Graças a Deus nós temos uma grande escola aqui em Recife que vai muito bem, obrigado, e que exige o nosso tempo intelectual e físico e tudo mais. Tem também o curso, os alunos, né, do curso online. Eu estava online para os alunos aqui no WhatsApp sempre. Mas eu passei uns 30 dias bem atarefado, fechamento de semestre, e eu não vou mentir, eu estava um pouco cansado de rede social. E eu não posso me sentir escravo do processo. Eu tenho que gravar quando eu estou feliz, quando eu estou com vontade. Gravar por obrigação, isso nunca vai acontecer. Porque perde a graça do processo. Então, os alunos sempre falando sobre isso assim. Aí eu já coloquei uma enquete perguntando: vocês acham que esse general britânico exagerou? E aí ficou dividido. Acho que deu 60 a 40, não foi? 60% dizendo: eita, nós concordamos com ele. Isso é um pré-guerra. Um pré-guerra mundial. Pô, terceira guerra mundial. E 40% das pessoas dizendo: uau, esse britânico aí tá muito doido, ele tá meio que exagerando. Aí eu notei uma certa, por que não, divisão. Mas eu já venho cravando esse cenário para vocês há um certo tempo. Acompanhem as declarações que a China vem dando e tudo isso envolve um processo aí muito forte. Eu tenho notícia, os britânicos estão pressionando muito Boris Johnson. Boris Johnson, ele é primeiro-ministro, ele está no processo de balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Ele se envolveu recentemente num escândalo que no Brasil, para ser sincero, não seria nada uau do outro mundo. Tá? São povos diferentes, são concepções de mundo diferentes. Por vezes, dentro de um próprio país, os valores também mudam, né? Os valores são diferentes. Mas durante o lockdown, lá em Londres, Boris Johnson ele foi flagrado, revelaram depois, tomando vinho, comendo queijo, fazendo uma confra, um petit comité com alguns dos seus assessores, num momento que não poderia se encontrar, não poderia ter esse encontro, né? Aí estão pressionando ele que só. Mas a pressão, eu falei disso, a pressão agora é a seguinte: o exército do Reino Unido, atenção, o exército do Reino Unido, ele vai diminuir de 82 mil soldados para 72.500 até 2025. Os tanques de batalha vão diminuir de 227 para 148. Meu Deus, Joca, o exército do Reino Unido vai acabar? Não. Boris Johnson diz que
ele está cumprindo a meta de destinar 2% do PIB, 2% do PIB para gastos militares, mas ele diz que quer um exército, como é que eu posso falar? Ele diz que quer um exército mais, deixa eu pensar, moderno. Ou seja, a guerra de agora não é mais uma guerra de tanque. Tanque, tete a tete, baioneta, como foi na primeira, como chegou a ser na Segunda Guerra, guerra de trincheira. A guerra hoje é cibernética, ataques. Exemplo, derrubar uma empresa, derrubar um banco do inimigo, cortar a energia de um país. É a guerra de hoje, é cortar a energia de um país, atacar uma refinaria e usando muitos também drones. Drones, que são aquelas... aqueles aparelhos, enfim, as aeronaves que sejam, os veículos não tripulados que têm a capacidade aí de defesa, de ataque e tudo mais, ok? Expectativa, eu tenho alguns colegas, eu estou viajando agora para a Europa na próxima semana, eu vou passar 30 dias viajando por lá. Quem mora aí pela Europa, manda uma mensagem para a gente se encontrar. Eu não fechei o roteiro 100% ainda. Eu não fechei. Tem alguém aqui? Dá um oi aqui no chat. Eu não fechei o roteiro 100% ainda. Vou fazer um pedaço da viagem com as meninas e outro pedaço da viagem aí, seja lá o que Deus quiser. Tá tendo uma tensão muito grande na Estônia, a Letônia, Lituânia, nas repúblicas bálticas. A tensão está muito forte porque são países fronteiriços ali, com aquela zona de tensão, e a Rússia tem um território no Mar Báltico chamado Kaliningrado, que é uma base militar russa. É uma base militar russa. Então, é algo importante aí que deva ser observado, ok? A reunião da OTAN terminou hoje. Teve um ponto positivo para a OTAN. A Turquia aceitou assinar um memorando com Finlândia e Suécia. Atenção. Atenção, meus amores. Seguinte, Joca, Finlândia e Suécia já entraram para a OTAN? Não. Assinaram um memorando com a Turquia e oficialmente a OTAN aceitou os dois países como candidatos. Não é uma entrada automática para a Finlândia e para a Suécia. A Turquia, ela tinha dito que ia votar contra, que ela não queria Finlândia e Suécia na NATO, na OTAN. Já disse 1000 vezes aqui, é porque Suécia e Finlândia têm questões mal resolvidas, comerciais, militares com a Turquia, tá? E também Finlândia e Suécia, a Turquia acusa de receber curdos, receber rebeldes curdos que são terroristas e que causaram mal na Turquia, e vocês receberam. Tanto que tem um documento aqui que eu estava vendo que é o seguinte: a Suécia prometeu hoje devolver 73 curdos para a Turquia. 73 curdos que na Turquia são processados por terrorismo, estão na Suécia, vão ser extraditados. Não sou eu que estou dizendo isso, é a primeira-ministra sueca. As mulheres estão muito fortes na política europeia, estão crescendo e ganhando espaço. A Madalena, vou aportuguesar, pode ser? A Madalena Anderson, ela prometeu, disse assim: nós vamos cooperar mais estreitamente com a Turquia em relação às listas de combatentes que eles mandaram para a gente. Nós vamos extraditar alguns. Então, eu até disse hoje, Suécia e Finlândia venceram, vão entrar para a OTAN. A Turquia cedeu. Mas depois que eu vi aqui a carta, na verdade, Suécia e Finlândia cederam também. Prometeram extraditar pessoas que a Turquia quer julgar. Que a Turquia quer, de alguma forma, julgar. Mais uma vez, os curdos abandonados. Maior nação sem pátria do mundo. Mais de 35 milhões de curdos querendo formar o próprio país, o Kurdistão, mais uma vez abandonado.
donados. Vamos falar sobre isso depois. Pessoal, saiu uma reportagem hoje bem interessante também, falando sobre Hong Kong. Hong Kong, vocês sabem, foi devolvida, o território de Hong Kong foi devolvido à China há 25 anos pelos britânicos, e a China, quando recebeu Hong Kong de volta, fez a promessa de preservar a liberdade de Hong Kong por 100 anos. Na verdade, a promessa foi de 50 anos. E a China não vem preservando. 25 anos depois, Hong Kong hoje tem mais de 1.000 presos políticos. Mais de 1.000 presos políticos. A China, ela aprovou uma lei chamada Lei da Segurança Nacional em Hong Kong. Essa Lei da Segurança Nacional, ela pode ser usada pelo PCC, pelos comunistas, para perseguir dissidentes políticos. Pessoas que criticam o próprio PCC. Elas podem ser acusadas de terrorismo, subversão, secessão. Pois é, mais de 1.000 presos políticos, e a imprensa livre de Hong Kong acabou. A imprensa livre de Hong Kong, ela acabou. Os principais jornais fecharam com medo ou os donos foram presos. Lembrem, os grandes bilionários da China que ousaram criticar o governo sofreram na mão do PCC. Alguém pode dizer, pô, Joca, esse discurso aí não bate com a realidade. Bate sim. Sobre Hong Kong, Hong Kong era um território chinês, mas no século XIX a China foi atacada pelos britânicos na Guerra do Ópio. A Inglaterra atacou os chineses na Guerra do Ópio, e aí a China teve que indenizar os britânicos cedendo Hong Kong. Cedendo Hong Kong aí por 150 anos. Aí quando foi agora, chegou a data, os britânicos cumpriram e devolveram Hong Kong para a China. Hong Kong é um lugar moderno, super moderno demais. A parte financeira muito forte e, enfim, a China ganhou um prêmio aí de volta, mas não vem cumprindo com os acordos de quê? De manter a liberdade local. Hong Kong virou mais do mesmo e vem sendo uma cidade com disparada de repressão contra a dissidência política, e protestos por lá estão praticamente acabados, estão proibidos. Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Vou viajar para Amsterdã. Pode ir. Não tem medo não. Loucura ir para lá? Não. Olha, posso falar os países que eu considero uma loucura, entre aspas, viajar hoje? Posso falar para vocês? Líbia. Bem perigoso. Iêmen. Não a ilha. Iêmen continental. O Iêmen. Perigoso. Síria. Se for para Damasco e Alepo, ali, tá mais tranquilo do que a América Latina. Mais tranquilo que a América Latina. Coreia do Norte é aquela coisa, né? Aquele tour guiado. Aquela coisa bem artificial. Não faz medo. Não faz medo. Ucrânia, por óbvio, lugar bem perigoso. Me diz outro lugar que vocês acham loucura viajar agora. Venezuela. Então, Venezuela tem uma violência muito forte, onda de sequestros e tudo mais. A tendência é de melhora. Tá difícil a situação por lá. Tá difícil que só. Oi, Vivian. Líbano tá tranquilo. Marrocos tranquilo. Afeganistão, perigoso. Pronto, Afeganistão. Afeganistão também bem tenso por lá. Bem tenso pelo Afeganistão. Tá? Conceito de perigoso. Bem, a gente mora numa região perigosa. A América Latina é um perigo. Proporcionalmente, continente, a América Latina é um grande perigo. O Brasil, tudo mais. Grande Henrique, a legenda em inglês, né? Irmão, eu vou falar com a equipe, tá? Vou organizar.
Não falo da minha cidade, não. Minha cidade é linda. Recife, Recife. Turma, é isso. Me empolguei aqui. Falei quase 20 minutos. Quem tá até agora? Quem tá desde o começo aí? Quem é que tá desde o começo? México muito perigoso, narcotráfico. Agora, gente, todo país tem locais perigosos e locais seguros. Ok? Tá? Concordam? Só pra gente não generalizar. Turma linda, que bom que vocês ficaram até o final. Poxa, que honra. Quanta honra. Que coisa boa, boa, boa. Tranquilo? Eu vou postar agora no YouTube, aqui. Pessoal do YouTube, dá um like aqui. Comenta. Pessoal do Instagram também comenta. Eu vou colocar agora no feed. Valeu? Quem chegar até o fim, comenta no vídeo o maior aprendizado na live de hoje. Qual foi a informação que você mais gostou que eu falei? Ou que você mais aprendeu? Fechou? Tranquilo? Beijo. Vamos embora, simbora. Fui.